Pesquisa mensal do comércio divulgada hoje pelo IBGE aponta: o setor tem crescido durante a pandemia, mas ações do governo, como o corte no auxílio emergencial, têm impactado o seu ritmo e desacelerado esse crescimento, algo que já indica tendências de queda. Veja no comentário de Juliane Furno. O comércio, desde maio, ele vem tendo variações positivas mês a mês. Ou seja, o dado de junho em relação a maio é sempre de uma variação positiva, o dado de julho em relação a junho uma variação positiva, porque, obviamente, isso tudo está em comparação com a queda brutal que a gente teve da atividade econômica no mês de abril. Então, com a abertura do comércio, dos serviços, o comércio ele foi respondendo positivamente mês a mês. Acontece que desde setembro, o comércio vem tendo, ainda que variações positivas de crescimento com relação ao mês anterior, uma desaceleração. Ou seja, ele varia positivamente, mas numa intensidade muito menor do que no período pregresso. Isso tem como indicador, principalmente, a redução do valor do auxílio emergencial, que impacta a capacidade de consumo e, portanto, impacta também o comércio, que depois vai impactar a indústria. Acontece que no mês de novembro, que são os dados que saíram hoje, a gente não só está mais desacelerando, quanto já começou a vivenciar uma queda em relação ao mês anterior. Então, o novembro teve uma queda de 0,1 em relação a outubro. Ainda não é estatisticamente muito relevante, mas pode indicar tendências. E o mais interessante dessa pesquisa, que mostra que, enquanto teve um total de queda de 0,1, no setor de alimentos, bebidas, supermercados e hipermercados, a queda foi de 2,2, ou seja, é um setor que puxa a média para baixo. Isso quer dizer que a redução do auxílio emergencial está impactando fortemente a capacidade de consumo de bens de necessidade básica da população brasileira, como são os alimentos, como é o consumo de supermercado. Isso coloca questões como a insegurança alimentar e a restrição da capacidade de consumo mais elementar no raio de preocupação. Por outro lado, o setor vinculado ao varejo expandido, que tem automóveis, peças, material de construção, esse setor teve uma variação positiva maior, de 0,6. Isso indica que a gente pode, no próximo momento, ou ter um freio ao crescimento econômico, com a diminuição da capacidade de consumo, ou talvez o que a gente vivenciou no período da ditadura militar, que a economia cresce, mas ela cresce concentrando renda. Então, ela cresce desenvolvendo setores que não são produtores de mercadorias acessadas pelo povo brasileiro, mas pela classe média. Então, a classe média faz pressão e faz com que o consumo que ela consome tenha uma variação positiva, enquanto os bens salários, os bens mais de necessidade premente, sofrem uma redução significativa. Por fim, além do fim do auxílio emergencial, o elemento da inflação nos bens e nos alimentos também preocupa. Então, a sociedade brasileira não só está vivendo uma situação de deterioração completa do mercado de trabalho, redução da capacidade de consumo com o fim do auxílio emergencial, mas também a pressão com o aumento do preço dos bens de necessidade primeira, principalmente alimentos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.